Que eu vou te dar as 4 dicas agora para você começar a expandir, né? Entrar no processo de expansão e não de contração que tá bloqueando a sua vida. Bom, o primeiro passo é, se você em algum momento da sua vida você pensa, putz, naquele momento eu tava bem, as coisas estavam andando e aí de repente parou. Então tenta voltar nesse momento, tá? Isso só caso você sinta isso. Se você falar, não, Lu, minha vida inteira foi assim. O que eu acho difícil porque a gente tem momentos e momentos, né? Mas então tenta voltar nesse momento onde a sua vida deu uma travada. Tenta entender o que estava acontecendo ali. Não fique se apegando, porque eu recebo muita mensagem, né, gente? E tem muita gente que fala assim, Lu, eu acho que alguém fez um trabalho pra mim, não é possível, deve ser algum obsessor. E às vezes não, na maioria das vezes não é isso. Às vezes foi alguma coisa que ativou uma crença limitante, foi alguma situação que te deu, sabe, um estalo ali negativo e você travou. Então tenta voltar nesse momento e tenta reconhecer ali o que pode ter te travado, o que pode ter te engatilhado, né, te dado um gatilho para você entrar nesse processo. E a partir desse momento que você encontrar o que aconteceu ali, você traz para consciência e aí fica mais fácil passar por isso, né, e não entrar nesse processo de novo. O segundo passo, né, que pra mim, assim, foi um dos que mais fizeram diferença na minha vida, eu até contei pros despertandos lá no curso do Despertar, que quando eu queria criar esse curso, né, o curso do Despertar da Mediunidade, por muito tempo, eu fiquei uns 4 anos planejando, fazendo tudo mais. E aí um dia eu tava fazendo terapia e a minha terapeuta falou assim, Lu, qual é a primeira coisa que você tem que fazer pra esse curso? Aí eu falei, eu preciso gravar a aula de boas-vindas, né, pra colocar lá e poder colocar o curso no ar. E aí ela falou, então grava a aula de boas-vindas. Aí eu, mas não precisa fazer mais nada? Não, só faz isso. E aí eu gravei a aula de boas-vindas, que não era nada, assim, foi um vídeo de, sei lá, 5 minutos, né, explicando como que ia ser o curso e tudo mais. E essa aula tá lá até hoje, eu não quis deletar. E aí eu gravei essa aula. E no dia seguinte, eu conheci uma pessoa que era pra outra coisa que eu tava precisando, que era pra Realize, né, minha agência de comunicação. E eu entrei em contato com essa pessoa e essa pessoa tinha experiência com cursos online. E a gente marcou uma reunião pra falar de outra coisa e acabamos terminando a reunião já com a data das primeiras matrículas do curso. Então, tudo começou a acontecer a partir de um movimento muito pequeno, assim. Eu terminei a sessão, fiz o vídeo de boas-vindas, editei, soltei e tudo aconteceu, né? E depois disso, temos muita história, muitos despertandos agora. Então, as coisas começam a acontecer. Muitas vezes a gente fica travado porque a gente pensa, putz, pra eu conseguir o que eu quero, eu tenho que fazer tanta coisa, sabe? Pra eu conseguir o trabalho que eu quero, pra eu conseguir o carro que eu quero. São tantas coisas que precisam começar a acontecer que a gente acaba desistindo. E tendo noção de que o primeiro movimento muda tudo, faz assim na cabeça, nossa, sabe? Porque o universo, ele começa a conspirar a favor daquilo, porque você deu o primeiro passo. Às vezes ele só precisa do primeiro passo. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu conto essa mesma história, se eu não me engano, e eu falo do primeiro passo. Teve outra situação também, eu tava naquele processo lá depressivo, tava mal, e aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, assim, eu tenho, sei lá, 200 reais na conta, mas eu vou começar, eu vou dar entrada, né, na minha carteira de habilitação. Eu nem dirijo ainda, eu quero dirigir esse ano, mas eu vou dar entrada na minha carteira de habilitação. Eu não sei como esse dinheiro vai surgir, mas eu vou terminar esse curso. Gente, eu só sei que eu fiz isso um dia. No dia seguinte, me deu um estalo de tipo, cara, eu preciso pagar esse curso. Então, eu vou mandar umas mensagens aqui para umas pessoas. Deu, sei lá, 3 dias, eu mandei uma mensagem num grupo contando um pouco sobre o meu trabalho. Foi assim que surgiu a Realize. Eu contei um pouco sobre o meu trabalho lá. E aí, no mesmo dia, assim, sei lá, não sei quantas pessoas, sei lá, umas 300 pessoas curtiram meu post. Eu mandei naquele dia mais de 20 orçamentos, fechei 5 negócios, 5 trabalhos pra eu fazer.
que foi o suficiente ali para começar a girar, porque como eu fui fazendo um bom trabalho, as pessoas começaram a indicar para amigos, e aí tô até hoje com a Realize, já faz 4 anos, paguei meu curso, casei, tudo com esse primeiro movimento. Então é legal a gente entender que às vezes não vai ter uma resposta, não vai ter algo assim que, ai, é isso, me falaram que se eu fizer, não, você vai ter que dar um passo ali no invisível, né? Mas quando você faz algo na certeza que alguma coisa vai acontecer e você vai conseguir realizar aquilo, é batata, o universo conspira a favor. Então dê o primeiro movimento. Quem fala, me manda mensagem: Lu, eu queria tanto ser despertando, queria tanto entrar no curso. Pensa dessa forma, dê o primeiro movimento, o primeiro passo. Realmente tenha isso no seu coração que as coisas vão acontecer. O terceiro passo, que é o que eu acabei de falar, na verdade, né, é o acreditar. É dar esse passo no invisível. É saber que a gente precisa se preocupar com o que a gente quer, né? O que você quer para sua vida? Você quer isso? Eu, por exemplo, queria tirar minha carta, queria lançar o meu curso, então eu queria essas coisas na minha vida, eu queria casar, mas não tinha um ponto no bolso, não sabia nem como eu ia pagar tudo isso. Então, mesmo assim, você dá o primeiro movimento, você dá um salto de fé e acredita, porque o universo, ele se responsabiliza pelo restante. Então, eu quero isso. E ponto. Você não tem que ficar se preocupando no eu quero isso, eu quero comprar um carro. Você criou ali um vórtice, você criou ali a centelha que vai criar aquilo na sua vida, certo? E aquilo vai sendo alimentado. Pensa no embrião, né, que tá gerando a vida. Ele vai crescendo, né? Ele vai criando forma. Então ele começa ali bem pequenininho, aquele desejo, e aí o universo, ninguém manda o embrião se multiplicar. Ninguém manda o embrião ficar ali, deixa eu fazer 4, 8, ninguém faz isso. É o universo que faz, que é perfeito. Então imagina o seu sonho, o seu desejo desse jeito. Você jogou ali a ideia, você fecundou a ideia, tá ali. Agora pronto. Quem vai cuidar do resto é o universo. Você não tem que ficar pensando em um monte de coisa. Então, eu vou comprar meu carro. O meu carro tal que eu quero tanto. Mas será que eu vou ter dinheiro? Você fecundou mais um pensamento aqui. Mas será que esse carro eu não vou gastar muita gasolina? Você fecundou outro pensamento. E esse aqui tá perdendo força. Mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ter esse carro? Você criou outro? Mas será que você está criando vários outros fragmentos desse desejo que vão tirando a força do desejo? Então o que você tem que fazer? Eu vou comprar tal carro. Acabou. O universo se encarrega. Tá demorando. Tá demorando porque o universo entendeu e sabe de todas as coisas, Deus, enfim, sabe de todas as coisas e sabe que tem que ter coisas têm que acontecer antes. Então só acredita. Acredita que aquilo foi jogado e que nada fica sem resposta pro universo. Entende? Isso aconteceu comigo. Uma vez, quando eu acabei de casar, e aí, na verdade eu não tinha acabado de casar, eu tinha acabado de noivar. E aí eu passei num apartamento, na frente de um prédio, e eu olhei pra ele, eu tava com o Danilo, eu falei, a gente vai morar aqui. E aí eu não pensei mais nisso, não pensei. E aí toda vez que a gente passava, eu falava, a gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui. E o Danilo começou a entrar na onda, né? A gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui. E aí passou o tempo, a gente entrou a gente ficou 2 anos noivos, então foi bastante tempo. E aí a gente, meio que o assunto morreu, a gente não pensou mais nada contra nem a favor, a gente só, o pensamento tava lá, o embrião tava lá. E aí, quando a gente foi começar a procurar apartamento pra morar, eu fui pesquisando os outros apartamentos, enfim, você vai procurando vários. E nada dava certo, nenhum apartamento dava certo. Eu ia visitar, não deu, eu mandava os documentos, não dava. Aí teve um dia que eu falei, amor, não sei lá, vamos ver uns apartamentos. Aí o Danilo me mandou o link de um, falou, nossa, eu gostei muito desse. E a gente não reconheceu que era o prédio que a gente queria, só que a gente não tava achando nada naquele prédio, já tinha procurado, não tinha achado. E aquele apartamento a gente não tinha reconhecido porque as fotos estavam muito ruins. Tava assim, a qualidade, sabe, não dava pra saber que era lá. E a Danilo falou, nossa, gostei desse apartamento, vamos ver se a gente visita, né? E aí
quando eu fui na corretora, né, fui visitar, era o prédio que a gente queria. No mesmo dia a gente já deu a proposta e moramos lá por 2 anos e pouquinho. Então, mesmo que a gente nem lembrava que tinha jogado aquilo pro universo, tudo aconteceu do mesmo jeito. Assim como esse apartamento que a gente mora hoje, depois que a gente já tava morando lá, eu falava pro Danilo, nossa, eu acho que eu falei umas 2 vezes, a gente vai morar lá um dia. Eu acho que eu nem cheguei a falar, eu pensei só, eu queria morar ali um dia. E pronto, acabou, não fiquei mais pensando também. E aí foi lá e aconteceu. Então, a gente, é óbvio, né, que a gente tem que alinhar sentimento. Eu já limpei várias crenças, por isso que eu falei, primeiro passo, limpa suas crenças, né? Tenta entender se existe crença de não sou merecedor, eu não sou capaz, porque tudo isso, essas crenças vão criando justamente aqueles vórtices que vão diminuindo o seu desejo até ele sumir e você não realizar. Que é justamente, eu falo as coisas, depois eu vejo o meu roteiro e eu vejo que eu falei exatamente isso. Mas o quarto passo e o último é se preparar para confrontar você mesmo, né? Que é justamente sobre as crenças. Você vai, quando você jogar um desejo, principalmente quando você entrar em movimento, por isso que é importante entrar em movimento. Qual o problema da gente estar travado? A gente tem medo, a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue sair daquele padrão. E aí a gente fica paralisado. Então, quando você dá o primeiro movimento, você vai ter que, assim, forçar, sabe? Se forçar naquilo, porque vai doer. E aí que entra o pulo do gato, que eu tanto falo da barreira do terror. Vai doer. E aí você vai entrar num processo de muita... de ter que confrontar. Suas crenças vão começar a borbulhar. E aí você vai ter que pegar elas. Por isso que eu falo da importância do desenvolvimento mediúnico através do despertar espiritual. É isso que eu tanto falo, né? Como você lidar com essas crenças, várias crenças que são coletivas, né, que as pessoas acreditam e que falam há muito tempo e que você acredita também porque você foi ensinado. Então, como que você vai sair desse padrão? Por isso que é importante o desenvolvimento, né? E aí você vai confrontar e vai ter que bater de frente. Ai, Lu, eu quero desenvolver a mediunidade, mas eu tenho medo. Bem-vindo à barreira do terror, né? Quando a gente tá ali de olho para algo que vai mudar a nossa realidade, que vai fazer toda a diferença, é quando a gente vai ter que confrontar. Então, eu sempre falo, não tem como a gente fugir dessa barreira, não tem como a gente fugir do nosso medo, mas tem como a gente ir com ele mesmo. Vai com medo mesmo, tô morrendo de medo de desenvolver, tô morrendo de medo de buscar algo maior na minha vida, de tentar algo a mais. Eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu quero morar num lugar melhor, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu quero ter um carro melhor, mas eu não sei se eu vou poder pagar a gasolina. Dane-se, eu vou fazer acontecer. Eu quero e eu posso, e eu vou fazer acontecer. Eu vou gerar mais renda, eu vou encontrar formas de gerar renda passiva, de qualquer forma. Você vai conseguir. E a gente acreditar e confrontar o nosso medo é o que faz a gente sair da nossa zona de conforto e é o que faz a gente crescer na nossa vida. Não é fácil. E eu fico morrendo de medo quando eu fui casar, a gente não sabia se a gente ia conseguir pagar nossas coisas. E aí quando a gente casou foi quando isso dá uma força, sabe? Eu tenho que fazer acontecer. Então você começa a trabalhar com mais afinco, você começa a fazer suas coisas de uma forma mais focada, você mesmo começa a se forçar, né? A querer fazer aquilo acontecer. Então eu senti medo quando eu fui casar, quando eu mudei pra morar sozinha, né, com o Danilo, sem minha mãe, sem a mãe dele. Quando eu mudei pra esse apartamento, eu fiquei com medo. Então a gente sente medo mesmo, é normal. A única questão é que a gente não pode se paralisar. Então, eu tô com medo de morar pra um apartamento maior, que vai me atender, que vai ser um pouquinho mais caro, mas que vai ser tão bom pra mim. Então eu não vou. Então eu não vou correr esse risco. Eu vou continuar na minha vida do jeito que ela tá. E aí você paralisa, porque você não se coloca em desafio, você não tenta, você fica ali na sua zona de conforto, né? Uma vez eu fui numa palestra que falou assim, tem muita gente que fica na merda, porque a merda é quentinha, mas tá na merda, né? Então às vezes a gente tem que sair, escorregadio, dá medo, mas a gente tem que sair pra gente se
estimular a querer ser mais, a querer conquistar mais, né, a querer fazer mais. Então eu sempre tô estabelecendo um objetivo maior na minha vida, sabe? Mesmo que hoje eu não tenha como realizar na hora, mas eu tô ali com aquele objetivo e ele vai realizar, porque eu vou fazer acontecer. E isso te dá mais garra de viver, de trabalhar, de criar. E isso é tão bom, porque quando você tá nesse estado de movimento, de querer criar, você tá o que a gente chama na psicanálise, né, de pulsão de vida. Você tá na pulsão da vida, no incômodo, no querer fazer, no querer acontecer. Quando a gente tá no conforto, a gente tá na pulsão de morte. A gente tá só esperando a morte acontecer, porque a gente não tá mais em movimento, né? Então é muito importante. Se você não tá criando, você tá morrendo. Então quando a gente se coloca em desafio, quando a gente fala eu vou naquele lugar lá, eu vou fazer aquilo que eu quero, que me amedronta, mas eu sei que vai ser bom pra mim, e quando chega lá eu vejo, e aí a gente vê que nem era tão ruim assim, e a gente se movimenta.